E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje você vai conhecer a anatomia, a fisiologia e a embriologia da glândula pineal. Você sabia que a glândula pineal ela é do tamanho do caroço da ervilha, localizada nas regiões mais profundas do encéfalo e que produz um hormônio melatonina? Sabia que a melatonina é o hormônio da escuridão que regula o nosso ciclo claro e escuro? Sabia que a melatonina, além de influenciar o nosso sono, ela também influencia a nossa função sexual nos primeiros anos da adolescência e também está relacionada com a depressão em lugares onde o inverno é extremamente rigoroso? Se você não sabe responder essas perguntas, continue nesse vídeo. A maioria dos seres vivos, que incluem plantas, animais, fungos e até mesmo cianobactérias, adapta as suas atividades fisiológicas de acordo com o ciclo dia e noite, através do ciclo circadiano. Em humanos, muitos parâmetros sofrem alteração ao longo do dia, como a frequência cardíaca, a temperatura corporal, a concentração de cortisol no plasma e, além disso, a produção de glóbulos vermelhos pela medula óssea. Em animais, um ponto importante do ciclo circadiano, sem dúvida alguma, é a produção de melatonina, que acontece durante a noite e é ausente durante o dia, como você consegue observar nesse gráfico. A secreção noturna de melatonina está presente em todas as espécies que já foram analisadas. No entanto, deve ser interpretada de forma diferente se o animal ele apresenta hábito noturno ou até mesmo diurno. A verdade é que em todos os animais, o estabelecimento de uma produção rítmica de melatonina envolve pelo menos dois pontos importantes. O primeiro é a produção endógena de melatonina num período de 24 horas e um outro segundo ponto importante é a fotossensibilidade à luz do ambiente. Nos vertebrados inferiores, a glândula pineal é a única estrutura que executa esses dois pontos. Em contraste, nos vertebrados superiores, que incluem os seres humanos, essas duas funções foram especificamente separadas. De fato, a glândula pineal ainda continua sendo o local de produção de melatonina. No entanto, as informações sobre luz agora ela é detectada pela retina e, como você consegue analisar nessa imagem ao lado, a informação de luz viaja uma rede complexa que interage com núcleos hipotalâmicos, principalmente o núcleo supraquiasmático, e conta com a atuação de gânglios cervicais superiores que, em última análise, modulará a atividade da glândula pineal. Enquanto eu preparava essa videoaula, eu encontrei dois artigos de revisão na internet que mostravam que a produção de melatonina já foi verificada em outros organismos animais invertebrados, se não em todos os invertebrados já conhecidos, e também em organismos unicelulares aeróbicos primitivos, como microalgas, por exemplo. Até mesmo em plantas, a melatonina ela já foi evidenciada. Outro artigo interessante mostrou que a produção de melatonina não acontece apenas via glândula pineal, mas que existem outros tecidos extrapineais que também podem produzir melatonina, como, por exemplo, o cérebro, o trato gastrointestinal, algumas células do sistema imune, o próprio timo, que é um órgão linfóide primário, o baço e também a pele. Esse artigo também mostrou que em quase todos os líquidos corporais, como o líquido cerebroespinal, o líquido amniótico, a saliva, a bile e o leite materno, contém também grandes quantidades de melatonina, e que em alguns desses líquidos a concentração de melatonina chega até a ser superior à quantidade de melatonina encontrada no plasma sanguíneo. Você saberia propor uma explicação que tentasse explicar por que a concentração de melatonina precisa estar aumentada nesses tecidos? Acho que seria um ponto importante para a gente questionar. Uma outra coisa também importante é o desenvolvimento da glândula pineal. Em humanos, a glândula pineal ela se encontra dentro de uma estrutura cerebral que nós conhecemos como diencéfalo. O diencéfalo e o telencéfalo formam o cérebro e ambas as estruturas cerebrais são desenvolvidas pela mesma estrutura primitiva, que é o prosencéfalo. Na imagem que aparece ao lado, você consegue observar o telencéfalo e o diencéfalo marcados por esse retângulo maior. A região de interesse seria a região mais abaixo
que é o diencéfalo. Já que a glândula pineal está localizada na região do diencéfalo, é necessário que a gente entenda primeiro como é que se dá a origem do diencéfalo durante o desenvolvimento embrionário. Na imagem, vocês conseguem observar claramente que a partir das paredes do terceiro ventrículo cerebral surgem algumas regiões de intumescência que depois será responsável pela formação do tálamo, do epitálamo e também do hipotálamo. O que se sabe é que após a diferenciação do hipotálamo, surgem alguns núcleos que irão dar origem a algumas regiões endócrinas, como a glândula pineal. Nessa outra imagem, você consegue observar que a glândula pineal ela se desenvolve como um divertículo mais caudal do teto do diencéfalo e que posteriormente se solidifica, dando origem à glândula pineal, produtora do hormônio melatonina. Nessa fotografia, retirada de um cadáver, é possível estudar a localização anatômica da glândula pineal, que aqui você consegue observar, identificada pelo número 23. A glândula pineal ela faz parte do diencéfalo, que é toda essa região que está sendo compreendida pela seta. O diencéfalo situa-se abaixo do telencéfalo, que é tudo isso aqui em cima, e um dos seus limites é o fórnice, que está identificado em 6. Então, abaixo do fórnice, eu tenho a região do diencéfalo. Em anatomia, a gente consegue observar que o diencéfalo é subdividido pelo menos em 3 regiões importantes, que é o hipotálamo, que está identificado em 20, em 9, que seria uma região do tálamo, mas aqui a gente consegue observar apenas a aderência intertalâmica, e toda essa região aqui mais posterior é uma região de epitálamo, que contém o trígono das abênulas, as estrias medulares do tálamo, a comissura posterior e, além disso, a glândula pineal. Observe, então, que anatomicamente a glândula pineal ela está localizada na região mais póstero-inferior do diencéfalo. E então, por hoje é só. Nessa videoaula você entendeu um pouco sobre a glândula pineal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos e não deixa de seguir o canal, beleza? Até mais, pessoal!